boa noite, sejam todos bem-vindos. E vocês já sabem, é o nosso, é o vosso podcast. Bem, eu acho que é o único ainda, né, a abordar essas temáticas tão diversificadas, do ponto de vista da arquitetura, construção civil, urbanismo, design de interiores. Portanto, este conjunto de temas que fazem o dia de todos nós, o dia a dia. E hoje, como vocês já sabem, trazemos mais um convidado de grande valor, num tema que diz respeito, aliás, como todos os outros temas, a cada um de vocês. E vocês já sabem que os nossos temas são selecionados dentro de uma visão para formá-lo e informá-lo. E, sobretudo, para contribuir de alguma forma para o nosso desenvolvimento no domínio da construção, do urbanismo, enfim, toda essa dinâmica que ao longo destes episódios, que eu já perdi a conta, né? Já vamos, 36 episódios por aí, né? Por aí. Portanto, em 3 temporadas já, sempre aqui firmes e fortes com esse objetivo magno de contribuir para o nosso e o vosso conhecimento. Então, venham conosco. Hoje eu tenho aqui um convidado que, digo-vos, é engenheiro, né? O engenheiro é Palanga. Penso que já o conhecem, já devem o ter visto ali nas redes sociais, em palestras, consultorias, portanto, diversos assuntos que o engenheiro vai tratando dentro daquilo que é a sua área de saber, o saneamento, o ambiente, todo este métier, como se diz, né? Engenheiro, seja bem-vindo. Muito obrigado, arquiteta. Obrigado pelo convite. Não tem de que, deixa-me dizer que é um prazer para nós também ter-te aqui. E o tema de hoje vem a propósito de um conjunto, né, de uma sequência de temas que nós já viemos a abordar. Daí também ter convidado o engenheiro, porque acompanho, admiro o trabalho, está a fazer um trabalho fabuloso. Estamos acompanhando desde o início até essa caminhada que já chegou. E eu vou lhe colocar uma questão que é de praxe aqui nesta nossa conversa de arquitetos, que não são só os arquitetos, mas todos aqueles que estão dentro destes saberes, né? Como é que chegou à engenharia? Pronto. Queremos saber esse percurso, a escolha do curso, carreira profissional. Ok. Pronto. Primeiramente, eu queria ser jurista. Epa. Mas não foi possível porque já tenho 3 irmãos juristas. Meu pai disse, não, deixa eu fazer um curso técnico. É o mais novo dos irmãos? É o mais novo. Na transição do ensino de base para o ensino médio, nessa altura estava em Benguela, pronto. Não deu para ser jurista, não deu para ir para o Punive, graças a Deus. Mas escolhi, pronto, fui lá, fiz o teste e passei, mas passei no curso de informática. Não tinha interesse em informática. Pronto, então depois olhamos para o meu certificado na altura, o que você mais tem inclinação? Era a química. Então vim para cá, para Luanda, entrei no curso de petroquímica. Não, entrei no curso de petroquímica e no curso de química industrial no Macarenco. Macarenco, química industrial, petroquímica num outro instituto. Mas eu vi química industrial, petroquímica, petróleos, acho que petróleo é melhor. Fui para petroquímica. Pronto, aí começa o meu percurso dentro das áreas já técnicas. Aí já desejar trabalhar também na carreira dos petróleos, no Ministério dos Petróleos. Sim, porque eu tive um tio que ele foi engenheiro de petróleos, então eu também quero ser engenheiro de petróleo, tipo o tio Toy. Pronto, eu fiz o curso de petroquímica, ensino médio, entrei depois, assim que terminei o ensino médio. Deixa ele interromper, não esqueça que vai ter. Acho que nós somos numa geração que todos desejávamos aí as dinâmicas do petróleo. Hoje são gestores de empresas, as formações que vão escolhendo, pedagogia. Nós queríamos todos ser engenheiros de petróleo. Exatamente. Era o que se vendia na altura, né? O sucesso profissional era a área dos petróleos. Então eu fiz o curso de petroquímica, depois assim que terminei eu fui testar no Universidade Agostinho Neto, passei para o curso de engenharia química. Pronto, passei um ano ali a estudar, estava tudo bem, mas depois veio a oportunidade de uma bolsa.
Pronto, eu olhei para a bolsa, vi o que é que tinha ali de bom na bolsa, vi engenharia química, engenharia de petróleo e engenharia do ambiente. Eu vi, não, o que é que vou ter menos concorrência? Eu fui perguntando para as pessoas, não, química, eu falei, não, química não, eu como quero estudar fora, qualquer um dos cursos para mim está bom. Então eu escolhi engenharia do ambiente. Engenharia do ambiente. No princípio não estava muito bem familiarizado o que é engenharia do ambiente. Pronto, cheguei lá no Brasil, pronto, o curso não era engenharia do ambiente, é engenharia sanitária e ambiental. Mas qual é a diferença? O engenheiro está cheio de trabalho aqui no nosso país. Pronto, depois com o tempo... acho que isso é um dos grandes desafios, né? Sim, um grande desafio, a questão de saneamento e do próprio ambiente. E com o tempo eu fui gostando do curso. Eu me lembro que no terceiro ano, eu assim, virado com umas colegas, aquela pergunta, para depois, quando voltamos para Angola, eu disse, eu vou ser consultor. Independente do que acontecer, eu vou ser consultor, eu vou ter uma empresa de projetos na área de saneamento e ambiente. Para alguns duvidar, mas será? Eu disse, não, eu vou ser consultor. Então, desde o terceiro ano, eu já entendi o curso, fiz a contextualização com Angola, vi, não, essa é a área que eu vou seguir. Então, e quando chega para cá? Pronto. Ficou de facto consultor ou ainda andou por aí? Não, pronto. Quando cheguei para cá, eu lá no Brasil trabalhei um pouco com consultoria ambiental, já assim, ao terminar a faculdade, fiz aí alguns estágios profissionais, depois fui efetivado em consultoria e gestão de resíduos. Mas quando cheguei aqui não senti aquela segurança. Não, vou ser já consultor, não conheço ninguém, não. Não tenho network, sim, não tenho lobby. Não tenho lobby, não tenho network. Né? Vou ser consultor, sou eu mesmo, mais nada. Então eu disse, não, vou tentar entrar no mercado de trabalho. Daí eu comecei primeiro a dar aulas no ensino médio, no curso de gestão ambiental, curso de hidráulica também. Depois entrei para uma empresa de consultoria ambiental, aqui do mercado, para ver como é que funcionava aqui a dinâmica aqui interna e tal. Depois disso fui trabalhar na área de saneamento, na Elisal, trabalhei na Elisal, na área de operações. Depois saio da área de saneamento, vou para a área de abastecimento de água. Primeiro entrei como projetista de dietas, etares, sistemas de drenagem, pronto, atendendo a situação do país, saí do escritório de projetos, fui para a obra, né? Então, eu era o projetista, era o fiscal, era tudo. Mas foi uma boa experiência. Uma boa experiência. E depois dessas experiências eu disse, não, pá, agora já sei o que eu quero. E em 2021 abrimos já a empresa em 2019. Mas a operar mesmo como empresa de consultoria, gestão de resíduos, a partir de 2021. Moinho. O Moinho, sim. O Moinho Tecnologias Ambientais. Muito bem, está de parabéns. Já vejo que essa nossa conversa vai ser muito interessante, porque eu realmente também tenho muitas inquietações com essa questão da gestão de resíduos. Certo. Primeiro, por que existem, né? E realmente vai nos acompanhar. Nós trazemos um tema muito interessante, que é os custos ocultos do lixo, né? Parece uma poesia. Os custos ocultos do lixo. E vamos olhar para esse tema, engenheiro. Eu, quando sugeri, eu pensei em quê, sobretudo? Nós, às vezes, produzimos tantos resíduos, né? A nossa gestão destes mesmos resíduos, às vezes, não é aquela que devia ser a mais desejável. Certo. Isso tem diversos impactos econômicos, sociais, enfim, é dito que tudo, até a nossa própria saúde, e vendo isso, aquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, entre outras agendas internacionais, certo, têm o saneamento como uma daquelas questões chaves para o desenvolvimento sustentável. Falar de desenvolvimento sustentável de um país e ter um saneamento deficitário é praticamente... É complicado. É complicado. Não vamos conseguir ter cidades saudáveis ou mesmo até uma cidade bem infraestruturada sem ter saneamento, né? Engenheiro, quando lancei esse tema, o que pensou?
Olha, Esse tema tão provocador, né? Os custos ocultos do lixo. Fiquei a pensar nos custos ocultos. Com essa experiência toda que veio a ter, com certeza viu esses projetos Sim. e tal, o que assim, de início, lhe chamou a atenção nesta temática? Pronto, é interessante nós falarmos de saneamento e de lixo, principalmente na vertente dos custos. Né? Nós não estamos habituados a olhar os custos. Estamos habituados muito a falar de saneamento, na vertente do impacto do saneamento, do que causa, dos problemas, da gestão, mas nunca analisamos, como vamos fazer a gestão? O que é preciso para fazer a gestão? Quanto custa a gestão? Às vezes qual é o retorno de uma gestão eficiente? Sim, qual é o retorno de uma gestão eficiente? Então, nós não estamos habituados a fazer essa reflexão. Okay. Né? E muitas vezes temos algumas soluções que, numa primeira vista, parecem ser boas, mas a longo prazo não se sustentam. Não conseguimos sustentar algumas soluções que vamos tentar analisar aqui também com calma. Com né? calma. Por exemplo, só para nós começarmos aqui a nossa conversa, aliás, já está a decorrer, mas para o nosso espectador ter a melhor percepção possível, quando falamos de saneamento básico, recursos, resíduos, estamos a falar de quê? Perfeito. Então, só para começarmos do ponto de partida, temos todo o mesmo entendimento. Ok. Será que a minha carcaça que eu abandonei lá na rua? Certo. Pronto, vamos falar um pouquinho de saneamento, mas de forma resumida, depois entramos já nos resíduos, né? Pronto, o saneamento básico, ele é basicamente um conjunto de serviços que visam melhorar a vida das pessoas em urbanização ou no aglomerado populacional. E quais são esses serviços? O abastecimento, tratamento e abastecimento de água, recolha e tratamento ou disposição dos resíduos, recolha e tratamento das águas residuais e águas pluviais, controle de vetores de doença, né? Então, esse é o saneamento. Agora, quando olhamos na questão dos resíduos, o resíduo, se eu for usar uma linguagem mais terra-terra, mais coloquial, é tudo aquilo que depois de uma atividade humana, e não só, já não detém um uso para quem quer se desfazer. Por exemplo, essa mesa, a partir do momento que já não for útil para o nosso escritório, a gente precisa desfazer, ele se torna um resíduo. Então o meu carro que abandonou só ficou já carcaça, também podemos considerar. Sim, são os resíduos chamados os monstros, né? Então também é resíduo. Ou também, se nós for olhar para o decreto 190, que é o regulamento de gestão de resíduos, que define resíduo toda aquela substância que a pessoa tem a obrigação legal de se desfazer. Okay. Então, é também caracterizado como resíduo. Então, desde, se eu for usar copos, garrafas de água, restos de comida, restos de roupa, tudo aquilo que advém de uma atividade humana e perdeu o seu uso, e temos a necessidade de se desfazer, resíduos. São resíduos. Não necessariamente é lixo. Não necessariamente lixo? Não necessariamente é lixo, ele é resíduo. E qual é a diferença então entre o resíduo e o lixo? Pronto, o resíduo... Vamos indo às bases. Vamos às bases, né? Aos fundamentos. São os fundamentos da gestão de resíduos. Nós usamos a terminologia resíduo quando nós ainda temos a possibilidade de reutilizar, transformar, ou temos tecnologia suficiente para reciclar. Aí, aquilo ainda é resíduo, vai se transformar em uma matéria-prima, aquele resíduo. Lixo, quando nós não temos tecnologias para reciclar ou reusar, ou não temos uma opção técnica e economicamente viável de reciclar ou transformar essa substância. Descartar. Aí já no final do lixo é para descartar ou eliminar. Um braço de uma pessoa não podemos descartar, tem que eliminar. Também é um resíduo. Também é um resíduo. Oh, meu Deus. Resíduo hospitalar. Resíduo hospitalar, vamos já entrar ali. E quando falamos então da gestão? Gerir os resíduos. E primeiro, a própria gestão desse sistema que menciona, antes dos resíduos, né? Sim. A gestão desse sistema que é o saneamento básico. Nós, por exemplo, quando falamos de gestão, a gestão do saneamento ou a gestão, vou entrar para a gestão de resíduos e depois vou para o saneamento. A gestão de resíduos, ela é basicamente nós mapearmos todas
atividades desde a produção de resíduos até o destino final. Ou seja, é nós darmos o encaminhamento correto dos resíduos, desde o ponto de geração até o ponto de eliminação ou de reciclagem. Por exemplo, uma caneta BIC que é gerada, por exemplo, aqui, aqui é o ponto de produção, né? Ponto de produção. Como eu vou descartar esse resíduo? Vou colocar aonde? Temporariamente. Será que eu tenho um pequeno balde? Qual é o tipo desse balde? Pronto, estou a dizer como vou fazer temporariamente. Okay, como é que eu vou levar isso até o coletor público? Quem vai levar? Como vai levar? Qual é a quantidade? Ok, se calhar uma caneta, não posso ter. Por dia ter uma caneta para levar no coletor de lixo. Então, se calhar vou ter que armazenar, acumular e depois levar. Ok, quando eu levar? Vou levar como? Nas minhas mãos ou eles vão estar condicionados de uma maneira dentro de um saco, dentro de um envelope? Como é que eu vou fazer isso? Vou deixar no contentor e depois o contentor, quem veio buscar? Como vem buscar? Como vai transportar? Aonde vai destinar? Será que vai diretamente para o aterro? Ou vai para uma central de valorização? Ou é destinado para uma empresa que recolhe? Ou quem vai recolher necessariamente já é uma empresa que recolhe? Então, tudo isso sintetizado e organizado, ele configura a gestão dos resíduos. Ok, desde o momento que se produz até ao momento final, que é o reaproveitamento ou reciclagem ou a eliminação deste resíduo. Isso é gestão de resíduos. Por exemplo, nós em Angola, infelizmente não temos gestão de resíduos. Categoricamente não temos. Nem tentativas? Nós temos gestão de contentores. Oh. Porque nós, por exemplo, a nível de Luanda, nós temos o modelo... Mas neste momento não temos. O que é feito a esse nível? Não temos, porque para você ter gestão de resíduos é preciso uma organização de base. É preciso que haja, conforme nós temos um modelo de recolha, a recolha é uma das etapas da gestão. Então nós temos que ter um modelo de gestão. Por exemplo, não existe aqui, por exemplo, nesta aglomerado populacional, um modelo de como eu, por exemplo, o morador ou o utente, se eu tiver aqui mesmo um resíduo eletrônico, uma televisão, um computador, como é que eu vou destinar a nível daqui do condomínio? Não tem. Por quê? Se tivesse, seria algo interno, não uma orientação técnica, do governo da província ou da administração municipal. Por exemplo, um município hoje, se ele se perguntar, pronto, eu tenho aqui uma carcaça de um carro que eu já não uso, aonde é que eu vou destinar? Pronto, eventualmente há aí casas de pesagem, mas essas casas de pesagem é o local correto? É a orientação que eu devo fazer? Ou eu levo aí porque vou vender, vou ter algum valor? Então, a gestão de resíduos ela deve ser municipalizada. Por exemplo, hoje nós temos os contratos de recolha entre o município e as operadoras. E as operadoras, exatamente. Isso aí nós temos um porém. A operadora, o nome dele é operadora. Ela é contratada para operar. Ela não é contratada, mas, por exemplo, para projetar. Engenheiro, se tivéssemos de organizar, né, o processo que mencionou desde o resíduo em si, a produção do resíduo, lá muito mais à frente, sim, até esse nível de reciclagem ou descarte, quando começamos, qual é o primeiro pensamento? Será definirmos a natureza dos resíduos? Certo. Não, primeiro nós temos que conhecer os nossos resíduos, conhecer o que nós produzimos. Ou seja, no primeiro nível da gestão... Sim, é caracterização dos resíduos. Nós temos que conhecer que tipo de resíduos são gerados, no município de Telatona. Que eventualmente ele pode ser diferente e vai ser diferente do município, se calhar do Kazenga, que é menos urbanizado. Né? Ou de um município que, por exemplo, seja um bocadinho mais industrial. Mais industrial, outro, né? Também vai ser diferente. Então nós precisamos conhecer. Eu conheço o que eu estou a gerar aqui de resíduos. Ou seja, temos que saber o que é que vamos gerir. O que é que vamos gerir primeiro? Depois disso, porque é dali que vai nascer as estratégias. Por exemplo, há municípios, isso já estamos falando de Brasil e Portugal, como eles já fizeram essa caracterização, eles já têm, por exemplo, dias próprios e horários para a recolha de tipologias de resíduos. Por exemplo, no Brasil, você já sabe que das terças e quintas passa o caminhão que só recolhe resíduos recicláveis. Eventualmente, se eu tenho aqui a minha caneta, o meu resíduo eletrônico, que são recicláveis, já sei que não adianta eu
ou se sexta-feira ou segunda-feira, colocar lá. Senão vai ficar ali até terça ou até quinta-feira da outra semana. Tá? A gestão começa a ler. Mas para se fazer isso, se fez essa caracterização, se denotou não, a produção de resíduos recicláveis é tanta, então dá para acumular, porque ele também não é perecível. Mas, por exemplo, esse processo de fazer a caracterização, quem é que faz essa caracterização? Sim, é o município com equipas técnicas, consultores, como é que é a equipa que faz esse trabalho, né? Ela pode ser... E deixa só lhe dizer porque é que eu coloco essa questão. Para percebermos bem do ponto de vista operacional, como é que esse pensamento é desenhado, né? Porque tem vezes que o município, do ponto de vista de elementos para produzirem esse trabalho, são insuficientes, por exemplo, né? Porque é um trabalho também de especialidade. Sim. Senão vão mapear um tipo de resíduo que não é. Né? Sim. É bom que seja uma equipa técnica qualificada, né? Muitas das vezes até multidisciplinar. E que o melhor, nas nossas condições, eu estou em crer que vai ter que ser mesmo uma empresa de consultoria técnica, porque não adianta também o município contratar tantos especialistas só para essa atividade, porque que é pontual. Essa caracterização só se atualiza de 4 em 4 anos. Então, tem que ser uma equipa técnica multidisciplinar, com credenciais já conhecidas no mercado, que vem ali, num período de tempo, dependendo da extensão e da densidade populacional do município, isso poderá levar 2 semanas, 1 semana, ou até 1, 2, 3 meses. Tudo depende da extensão. Ou seja, é um trabalho da densidade. De terreno, ou seja, ir aos sim. sítios, perceber a dinâmica dos usos, dos consumos, né? Sim. E se for então uma zona que tem equipamentos hospitalares? Tem que mapear todos os focos de lixos, todos os pontos de geração, mapear as zonas industriais, atendendo a nossa realidade urbanística aqui. Uma zona industrial, de repente vira zona residencial, depois zona residencial, tem indústria, então não dá para fazer conforme lá fora se faz, com um software de geoprocessamento você vai mapear, aqui tem resíduos industriais, aqui tem resíduos hospitalares, aqui na nossa realidade não é essa. Você precisa entrar para perceber os bairros. É mesmo ir no campo, bota, fazer colete, capacete. Então vai precisar ser mesmo uma equipa com algum número suficiente de técnicos para estar lá no campo, perceber as dinâmicas, por exemplo, das zonas periurbanas, como é que estão, para depois desenhar a melhor estratégia de como vai se fazer a gestão daquelas zonas. E passando nessa situação da caracterização, segue-se então a definição dessas estratégias. Sim, aí passamos a caracterização, conhecemos os nossos resíduos. Sabemos que, olha, no município A, nós temos essencialmente, 80% é resíduo orgânico, só 20% é resíduo reciclável. Então, eu consigo desenhar a melhor estratégia. No município B, eu tenho resíduo orgânico, mas uma boa parte é areia por causa da falta de urbanização. Tenho um X de reciclável, mas tenho cooperativas. Então, eu consigo desenhar uma estratégia mais adequada que depois eu, enquanto município, passo isso para o operador. Ele já sabe, não, ali tem um mercado, aqui tem um hospital, aqui tem uma indústria. Eu sei que no mercado eu devo passar todos os dias, porque é um ponto de geração constante, o resíduo é orgânico, nossa maioria vai entrar em estado de decomposição, para no hospital também, por ser tecido humano, também entra em decomposição muito rápido, então ele já tem uma mínima noção de como ele vai operar. Depois, com essa informação, o operador deve apresentar o plano de recolha, o plano operacional do município. Aqui nós trocamos. Eu quero chegar aí. Depois dessa fase da estratégia, né? Depois dessa fase da estratégia. Porque chegamos então na existência dos tais resíduos. É conforme... Ou seja, existem então eu já sei quais são os resíduos que o meu município produz, já desenhei a estratégia operacional para tratá-los, depois vamos, naquelas duas situações que disse, ou descartamos, né? Sim. Ou então vamos para a reciclagem. Esse processo como é que funciona? E na minha estratégia eu já vou definir, olha, como eu tenho tantos recicláveis, tenho tantos plásticos, tenho tantos papéis, tenho tantos, então eu também, a nível do município, consigo decidir, não, eu preciso de uma fábrica de reciclagem aqui, por exemplo.
hoje a nível de Luanda, nós temos, por exemplo, a Fabre Metal, está no município de Viana, mas muitos caminhões e caminhões saem de outros municípios e levam para lá. Também. Imagina se estivéssemos num universo de autarquia, quanto de dinheiro está a se perder num município que eventualmente tem muito metal, se fizesse essa caracterização, está a se mandar para outro município, porque a indústria vai pagar o imposto no outro município. Né? Então, há essa necessidade de eu perceber como é que eu estou no nível de geração e desenhar a melhor estratégia. Olha, eu estou num município, eventualmente, essencialmente periurbano, mas eu gero muita garrafa PET. Para nível de política pública, vou desenhar aqui uma estratégia de formação de cooperativas, para as próprias cooperativas. Até a economia circular. A economia circular vai funcionar neste sentido, né? Nada vai se perder, tudo vai se aproveitar. Mas para nós fazermos isso, precisamos conhecer a nossa realidade. Precisamos nos conhecer. E depois, quando vem um operador, se consegue também estimar melhor o custo da gestão de resíduos no meu município. Porque se eu sei que eu eventualmente tenho 40% de resíduos recicláveis, isso quer dizer que o custo para a recolha de resíduos ele é baixo, porque eu tenho reciclável. Isso quer dizer que eu não vou meter muito caminhão compactador, que levam muito o custo da recolha. Isso quer dizer que eu já posso ir com um caminhão de caçamba aberta, então, que é resíduo reciclável, posso acumular e recolher uma vez em 2 semanas, porque não vai entrar em estado de decomposição. Então, isso, conhecendo o resíduo, é o ponto de partida para tudo. Eu até aqui gostaria que o engenheiro abordasse também um resíduo em particular. A gestão dos resíduos hospitalares. Esse também é o engenheiro gostou dessa, né? Eu tenho uma experiência pessoal com isso. E por que eu coloco essa questão? Angola está a passar por um período interessante de construção de vários hospitais, né? E pronto, é uma mais-valia, sem dúvida, mas também coloca-se essa questão da gestão desses próprios resíduos. Se diz que não existe gestão. Sim, qual é a sua abordagem sobre isso? O cenário ótimo, né? A melhor opção seria que nos hospitais deveria obrigatoriamente existir uma incineradora. Por quê? Para ter uma ideia, esses hospitais têm a seção de maternidade. Uma placenta, ela demora em média 24 horas para entrar em estado de decomposição. E a placenta, quem já teve contato... nós, por exemplo, temos maternidades de 80 a 100 partos ao dia. Sim, é por aí. E para quem já teve contato com esse resíduo, eu já tive contato com esse tipo de resíduos hospitalares, a placenta essencialmente parece um cadáver em decomposição, o cheiro. E se leva 24 horas para estar em decomposição, o mais correto seria termos uma incineradora, aquilo saiu, manda-se para a incineração, queimou-se, acumula-se as cinzas, depois a empresa vem recolher só a cinza que vai eliminar num ponto adequado. Mas como nós não temos essa realidade, isso pressupõe que a recolha de resíduo hospitalar ela deve ser diária, dependendo do porte do hospital. Imagine que temos aqueles hospitais de ponto que nós temos aí um sistema de refrigeração. Aquele não precisa ser diário porque está refrigerado. Então não tem problema. O resíduo, a casa de resíduos ela é refrigerada, então estima-se aí 2 a 3 dias por semana dá para recolher tranquilamente. Mas infelizmente essa não é a realidade da grande maioria dos hospitais em Angola. Então a grande maioria dos hospitais em Angola, o que acontece de facto? Muitos hospitais, até o problema não são os hospitais, são os centros médicos. Os centros médicos das zonas da periferia não têm orçamento para contratar uma empresa séria para a recolha de resíduos, então vão tentando fazer isso com empresas pequenas, empresas que estão a começar, que não detêm equipamentos necessários para fazer isso. E às vezes nem o know-how, né? Porque aí estamos diante de um tipo de resíduo muito sensível. Sim, é altamente perigoso. Para quem também manuseia e altamente impactante. Qual é o problema do que tem acontecido? As empresas fecham um contrato, naquela ânsia de quero fechar um contrato com o hospital, vou fechar, fecho. Não tem noção dos custos disso. Se você for recolher resíduos só num ponto, uma vez na semana,
você tem uma operação, o hospital não fecha. Tem uma operação de 7 dias. 7 dias. Se tu tens uma operação de 7 dias, isso quer dizer, onde você vai destinar esse resíduo? Se for no local correto, que é numa zona de incineração, não é de graça. Paga-se. Por ser resíduo hospitalar, dependendo do local, se for nos molevos, tu tens uma taxa. Se for num privado, tens uma taxa maior. Imagine que é capaz de tu gastares em uma semana 7 mil kwanzas só com incineração. Só com incineração. Dependendo de quantos quilos aquilo vai ter, pode ser 7 Mas 7 mil ou mais. kwanzas por quilo? Não, normalmente são 100, 500 a 200 mil. Eu estou a baixar ainda. Para dizer que pode gastar 7 a 8 a 10 mil kwanzas por semana só com incineração. Sem contar que tu tens que ter transporte. Antes do transporte, tens que ter no mínimo 2 contentores, aqueles rígidos, que não permite ter vazamento do necrochorume. Tens que ter 2. Em média, o preço disso no mercado, de um bom contentor, pequeno, de 250 litros, estamos a falar 80 mil kwanzas. 80 são 160 mil kwanzas, mais os 10 milhas são 170 mil kwanzas. Só para operar. Custo com transporte. Se tu tiveres o teu próprio transporte, tens o custo do combustível. Que subiu. Né? Pronto. E, em média, os contratos das operadoras com esses centros médicos, estamos a falar em 200 mil kwanzas. Mensal. Se você tem um custo de 170, aquele 10 mil é semanal, são 40 mil, já foi. Ou seja, ele vai gatear o serviço. Sim. O resultado é aquele que a gente conhece. Resíduo hospitalar apareceu no contentor sítio público. Tal. Resíduo hospitalar apareceu no sítio tal. É por causa disso. Ok. Engenheiro, falou aí, por exemplo, na questão do combustível, remeteu-me também à gestão dos resíduos derivados de uma atividade que é, se não aquela de maior representatividade da nossa economia. Da nossa economia, certo, resíduos hospitalares. Exato. Não, os resíduos hospitalares não, já vou para os combustíveis, né? Os registros petrolíferos. Qual é a abordagem que faz também dessa gestão? Então, os resíduos petrolíferos, eles um bocadinho mais rigoroso, né? É um dos setores que tem maior controle e acaba com que não é todo profissional ou toda empresa que vai tentar se meter. Começa já a partir da licença, né? Por teres uma licença de gestão de resíduos petrolíferos não é barato. Imagine que para microempresas, os resíduos urbanos, estamos a falar ali em 1.625.000 kwanzas, a licença, validade de 4 anos. Para hospitalar, para petrolífero, estamos a falar mais 3 milhões e alguma coisa. Então, as microempresas já começam a fugir. E depois temos a questão mesmo da própria realidade do setor. Também, né, que é exigente. A própria empresa, antes de contratar um operador, é feita uma série de etapas que vai eliminando já os chamados curiosos. Vão ficando já pelo caminho. Os assanhados. E como temos, é um setor que tem sempre a necessidade de prestar contas, mesmo você recolher os resíduos. E as multas parecem que são muito altas, e você tem sempre de apresentar. Imagine que a arquiteta representando uma empresa petrolífera, vai me cobrar sempre que eu sair das vossas instalações com resíduo. Quando eu for, vai me cobrar o ticket. Onde descartou. O local correto, não é correto, vai sempre vir numa estaleira verificar. Então acaba sendo, hoje por hoje, um dos setores mais organizados em termos de resíduos, combustíveis dentro dessa área. Não só combustíveis e não só. O industrial? O industrial. Eu estou aqui, quero hoje. Depois vamos naquela questão que diz por que não funciona, né? Mas queria dar aqui um overview dos vários. Industrial. Também não temos ainda aquela. Na sua opinião, temos já produção industrial que produza efetivamente? Ainda não, mas já temos algum problema. Porque como não há essa rigorosidade a nível de diversos setores da indústria, então, algumas indústrias menos exigentes, aquelas que não lidam com multinacionais, também vão fazendo a gestão de resíduos assim, de uma forma não muito transparente. O que acontece?
há sempre ali um fundo de quintal que tem lá algum resíduo, há sempre algum ponto. Um buraco que um escava buraco sei lá onde. que escava não sei lá onde. E depois temos essa questão. A falta de sensibilidade de alguns gestores faz com que não se leve a questão da recolha, da gestão de resíduos, como deve ser, passando apenas para uma gestão de documentos. Muitas indústrias, como vão para a agência, vão para o Ministério, para o Ministério da Indústria, no ato de tratar a licença industrial, que precisamos da vossa licença ambiental. Eles vão para o Ministério do Ambiente, não, precisamos do plano de gestão de resíduos. No plano de gestão de resíduos dizem, não, precisamos do vosso contrato de recolha de resíduos. Eles lidam com as empresas operadoras simplesmente para ter contrato. Não, preciso só de contrato. Celebra seu contrato, depois ele interrompe. Já tem contrato. Então, muitas empresas ainda vão só, eu não só preciso do documento, não preciso da gestão. Como faz a gestão? Passa aqui o fulano de tal, recolhe. Ou seja, ainda estamos só no nível de cumprir a regulamentação. Agora, a consciência efetiva do impacto que isso causa ao meio ambiente ainda não existe. Tudo acaba indo para o coletor público, aí voltamos na gestão de resíduos. O que acontece? Dá-se a impressão, às vezes, que não. A empresa que recolhe colocou contentores insuficientes. Muitas vezes não. Porque o contentor foi colocado para resíduos urbanos, domiciliares. Mas pronto, tem a fábrica aí de lado também vem, coloca ali. Resíduos. Tem um hospital também, coloca ali. Tem um armazém que também coloca aí, que são atividades que não estão contempladas. Tem que ter os seus próprios planos de gestão. Sim, tem os seus próprios planos, seus próprios contratos. É uma gestão separada. Então, muitas vezes isso acaba Quer dizer, como diz uma brincadeira. É uma brincadeira. Sim, acaba interferindo. Depois temos essa fraca fiscalização, quer a nível dos municípios, quer a nível da Agência Nacional de Resíduos, e as coisas vão indo. Quem paga? Quem paga são as grandes empresas. As grandes indústrias, é que o pessoal está sempre lá em cima. Porque muitas vezes nem sequer são eles os causadores do problema. Então, são sempre as médias, pequenas empresas que, furtam-se dessa Eu queria olhar também aqui para aquilo que é os resíduos da construção civil. Esse nosso pé que está em constante obras e obras. Perfeito. E porque, claro, estamos no arquiteto, não podemos deixar de falar da construção civil. Nós temos já em Angola uma regulamentação, o decreto executivo, não é decreto presidencial, é executivo, agora foge-me aqui o número de decreto, mas é um decreto executivo que trata da gestão dos resíduos de construção e demolição. Qual é a orientação dos resíduos de construção civil? A orientação primária é aqueles tipos de resíduos, aquela tipologia de resíduo que pode ser reintroduzido dentro das atividades de construção, a orientação é que se faça isso. Que depois podem virar entulho, podem virar qualquer outra coisa dentro da construção, é essa. Aqueles resíduos que apresentam alguma característica perigosa dentro das atividades de construção, devem ir para um aterro ou por uma central de eliminação. Tem que se ter toda obra, pequeno ou grande porte, desde que não seja domiciliar, tem que ter o plano de gestão de resíduos de construção e depois da operação. E nesse âmbito estamos naquilo que é a sua experiência? Algumas empresas de construção civil, sim. Algumas empresas já cumprem. Eu conheço algumas empresas que efetivamente cumprem. Algumas só têm documento, outras tentam implementar alguma coisa que foi estabelecido. Eu normalmente, o que eu faço? Quando alguma empresa entra em contato comigo para a elaboração deste plano. Como o plano ele tem que ser aprovado pela agência, eu apresento 2 cenários. Olha, vamos fazer um plano para o Ministério. Depois eu vou resumir este plano para você olhar o que você pode fazer e implementar. Até agora está a correr bem. E tem estado a implementar? Algumas, nem todas. Muito bom. Engenheiro, vamos voltar àquela questão, a vaca fria, que ficou ali ainda. Mas não temos gestão, de facto, em Angola? Olha, nós não temos gestão ainda de resíduos. Gestão de resíduos não temos. Nós temos... Vamos ainda tentar aqui ajudar também como ter a gestão de resíduos. Mas não temos, por que diz que não temos? Porque nós, a partir do momento que a gente tem documento, por exemplo, nós temos modelo de recolha de resíduos.
O último documento que nós temos, por exemplo, a nível do Luanda, nós temos um modelo de recolha. Temos um modelo de recolha de Luanda, não temos um modelo de gestão. Nós não temos nada regulamentado, nem temos, por exemplo, nós temos o Plano Nacional Estratégico de Gestão de Resíduos. Deveríamos ter... Ou seja, que esse é diretivo. Diretivo, a nível nacional. Nível nacional. Nós devíamos ter os operacionais. Operacionais, devíamos os táticos também, né? As empresas, as províncias tinham que ter os PAPGRUs, né? Os Planos Provinciais de Gestão de Resíduos. Que basicamente é a política da província sobre os objetivos e metas da província. Depois de baixar isso para os municípios, teríamos os regulamentos municipais de gestão de resíduos. O que é esse regulamento? Ou seja, se resumíssemos aqui essa estrutura, a nível nacional, qual é? Temos o PESGRU, Plano Nacional Estratégico, que existe. Okay. Depois teríamos a nível provincial. Os PAPGRUs. Algumas províncias têm, nem todas. Eu sei que Malange tem, Luanda não sei se tem, Namibe tem, é isso que eu tenho conhecimento. Depois dos PAPGRUs tínhamos que passar para município. Município hoje temos 2 municípios que têm e um município que está em fase de elaboração. Tem o município de Coabanzós, Malange. É o município de interior. Dê um beijinho para Malange, então, está na linha de frente. Tem o município de Coabanzós. Acho que devia haver também um prêmio. Sim, da província que faz a melhor gestão dos seus resíduos. Devíamos lançar aí um prêmio de sustentabilidade da província. Depois temos o município do Ix, que são os 2 que tem agora. O município do Ix tem também o Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos. Os 2 regulamentos deram. O engenheiro deu alguma contribuição em algum desses? Sim, participei nos 2. Está de parabéns. Participei nos 2 com uma equipa multidisciplinar pela Associação dos Engenheiros de Gestão de Resíduos, Associação dos Engenheiros Gestores Ambientais de Angola e algumas empresas de consultoria. E o município do Cuito. Cuito. Aí um beijo. Eu sei que há 3 semanas atrás. Se demos aqui o prêmio vai para o Cuito. E já sabem porquê, né? A apresentadora nasceu lá. Nasceu lá. Tá bom. A cunha funciona aqui. Fez-se agora no Cuito o diagnóstico. O diagnóstico da gestão de resíduos. Depois do diagnóstico, acredito que vai se elaborar o regulamento municipal. São os 3 municípios que eu tenho conhecimento a partir da Agência Nacional de Resíduos, que é a entidade que certifica esses regulamentos, que tem alguma coisa já materializada. Depois disso, sim, como quando, por exemplo, o município do Ix quiser contratar uma operadora, a operadora já sabe de tudo. Já sabe que existem tantos mercados. O mercado X é o mais preocupante porque gera tanto, temos tantos hospitais, os resíduos dos hospitais são tantos, o hospital X já tem incinerador, o hospital Y não tem, já sabe que tem uma zona industrial. Ou seja, ele tem o diagnóstico todo do município onde vai operar, né? Ele facilita só colocar o contentor. Pois. Então, neste momento, ainda não temos, quer dizer, temos esses instrumentos, mas não fazemos a gestão. Não fazemos a gestão, porque nós temos que ter, como já temos o PESGRU, temos que analisar aquilo que está lá no PESGRU como metas, e algumas metas já não cumprimos, porque já era até 2020, tínhamos aí meta 2020 toda a Luanda, ter um sistema de reciclagem a funcionar, já estamos em 2024, eu não estou a ver. Vamos continuar a orar. Ter fé. Sim, era só voltar a olhar para o PESGRU. Né? É um documento muito bom, que eu advogo que não precisamos de um outro documento. Ele eventualmente podia ser atualizado. Podia ser atualizado. Só atualizar, analisar com o contexto atual, olhar para o PESGRU e espelhar, porque os regulamentos municipais são basicamente a operacionalização daquilo que está no PESGRU. Né? Lá no PESGRU nós definimos que até 2025, já nem me lembro só quanto de reciclagem nós vamos ter. No meu município eu vou contribuir desses tantos de reciclagem, eu vou contribuir com tanto. Né, que eu consigo materializar, consigo verificar, conseguimos alcançar também os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Engenheiro, na sua opinião, quais são os fatores que têm sido determinantes para esse, no fundo, insucesso ou essa ausência de gestão? Estivéssemos aqui de definir concretamente. Sim. No primeiro, porque temos em alguns casos regulamentos, né? Tem documentos orientadores, mas
que faz? O que é que entrava essa gestão? Que se faça efetivamente a gestão? Linguagem mais Falta de simples. capital humano? Que Falta dinheiro. falta de dinheiro. Não, mas vou tentar clarificar isso. Será que se pusermos aqui o dinheiro necessário, a coisa desenrola? O dinheiro ou o orçamento tem sido um elemento principal. Não só, né, mas um dos elementos principais. Por quê? Até bem pouco tempo, os contratos para a gestão de resíduos, recolha, eram dos governos provinciais, direcionavam aos municípios. Já havia essa inversão, porque eu é que estou a gerar os resíduos, mas é a arquiteta que vai assinar o contrato, que eventualmente, como não há esse estudo constante de quanto eu A gero, sensibilidade a é outra. sensibilidade é outra. Eu sei onde é que estão os meus resíduos, né, com clareza. E é daquelas coisas que eu não posso tirar de lá e mostrar para provar. Sim, não tem como. Então havia essa questão que já dificultava bastante. Depois, agora já está a se mudar isso. Por exemplo, eu sei que aqui em Luanda já se transferiu essa competência aos municípios. Depois, um outro problema é a falta de estudos técnicos. Não temos, uma maioria dos municípios não se sabe. Mas essa falta de estudo técnico não está na origem a ausência de mais profissionais com domínio da matéria? Não, mas sim, também temos um número insuficiente de profissionais nesta área, qualificados. Né? Não, porque também, eventualmente, há aqueles profissionais que foram lá parar. Né? Também não há problema, mas aqueles qualificados que a sua não base... Não é quem foi parar lá, sim, mas depois pode buscar qualificações, né? Sim, é isso. Aqueles mesmos qualificados que se especializaram na matéria e entendem da matéria, serem muitas das vezes chamados à mesa de decisão para apresentarem estudos, apresentarem diagnóstico, e também isso vai muito na questão das nossas universidades. A investigação. A investigação. Né? Porque, por exemplo, eu hoje, como eu já fui docente, tenho meus ex-alunos, eu já fui docente universitário, tenho ex-alunos que até hoje eu digo, olha, pega na tua monografia, vamos escrever um artigo. Um artigo científico. Até hoje, o aluno agora já é profissional, já tem outras coisas para fazer. Dá muito trabalho, são muitas preocupações. Porque, né? Eventualmente, eu como estou nessas leads, eu vejo que às vezes sou convidado para algumas defesas de trabalho de final de curso, que de facto estão a fazer alguma coisa, já meio que embrionária, mas está a se fazer alguma coisa. Ou seja, só que essa produção científica não é divulgada. Não é divulgada, porque imagine que eu estou numa mesa de uma administração, se eu for para o Google e encontrar, olha, o fulano já investigou isso, tem esses dados, mas o João, mas o Antônio, eventualmente posso pegar, fazer a comparação do que eu vou estimando, tenho algum dado. Tem bases para Tem algumas bases para definir algumas coisas, mas se nós também, a nível das universidades, não produzirmos, também vai ser difícil para quem toma a decisão. Vai estar sempre a contratar especialista para fazer uma coisa depois. Não, mas eu já fiz na universidade, você não publicou. Não publicou. Ninguém conhece o teu trabalho. Então, também tem isso. Nós investigamos pouco. Né? Temos pouca produção científica. E no que não é, por exemplo, outra realidade. No Brasil, você há 3 pancadas num município, você vê que já investigaram tudo. Tem países que estão muito avançados. A Universidade A, a Universidade B, a Universidade, todos produziram a mesma coisa. Então, engenheiro, há uma questão que eu queria agora retomar, né? Sim, agora sim, porque acho que já todos compreenderam exatamente do que estamos a falar. Perfeito. Estamos todos bem esclarecidos. Eu, pelo menos, aprendo sempre. A questão é, qual é o custo dessa nossa gestão deficitária para a nossa realidade? Certo. Nós, por exemplo, saiu um dado de uma consultora que Angola perde anualmente as 500 milhões de dólares por não fazer reciclagem. Isso que acontece? Nós não conhecemos o que produzimos. Se nós não conhecemos o que produzimos, ou nós vamos ter dados em termos de orçamentos muito acima ou muito abaixo daquilo que a gente de facto está a produzir, aquilo que a gente necessita. O que acontece? O custo para a gestão de resíduos ele é estimado começando por conhecer o que nós produzimos. Mas, engenheiro, podemos fazer, faz sentido para si fazermos uma separação, falar de custos na perspectiva financeira e falar também na perspectiva social? O que é que tu achas? O que acontece? Estamos a falar do custo e depois impacto social. Pode ser custo, depois impacto social. É melhor assim.
Vamos olhar por... Custo, estamos mesmo a olhar na questão Sim, vamos olhar mesmo na questão financeira, depois o impacto social, que vai também interferir em alguns custos, por exemplo, da saúde pública. da saúde pública. Mas para separar, para nos dar uma margem de entendimento melhor, vamos a separar custos financeiros e depois impacto social. O que é que acontece? O custo de uma operação de gestão de resíduos, ela deve ser visualizada de uma forma mais holística. Não é só... Nós às vezes temos a falsa ideia que a gestão de resíduos é só contentor, caminhão, aterro. Às vezes, pronto, para os gestores públicos é só isso que precisa. Muitas vezes não é só isso. O que é que acontece? Pela falta de caracterização dos resíduos, pela falta de diagnóstico da situação, muitas províncias cometem erro de ter lançar uma estimativa de custos muito abaixo da realidade e depois contratar uma pessoa que muitas vezes não está qualificado para exercer aquela atividade ou contratar uma empresa que depois não vai dar conta. O que acontece? Vamos lá, vou fazer aqui um pequeno exercício de custos. Eu, para fazer a recolha de resíduos do município, por menor que seja, eu vou ter que ter meios, primeiro, para condicionar os resíduos. Antes disso, primeiro tenho que definir, isso o município tem que definir, se quer recolha ponto a ponto ou porta a porta. Porta a porta. Ok. Primeiro tem que definir o modelo de recolha. O modelo de recolha, ou dependendo do local, já sei, aqui é porta a porta, aqui é ponto a ponto. Ponto a ponto temos um ponto onde nós colocamos o contentor, onde as pessoas encontram aquele ponto para depositar os resíduos. Porta a porta é na porta de casa ou na porta do condomínio. Perfeito, vamos definir isso. Por exemplo, num talatona, se calhar por questões de maior contribuição do cidadão, poderia ser porta a porta? Poderia ser porta a porta, como também pode ser... Sim, pode ser porta a porta. Porque aí os condomínios e tal. Só que depois, quando entra na ótica do condomínio, a nossa legislação já diz que o condomínio tem que ter gestão própria. Tem que contratar uma empresa operadora que vai retirar do condomínio e levar para o ponto de destino. Então o condomínio já sai. Se fossem prédios que não são condomínios fechados, aí sim poderia ser porta a porta, porta do prédio. Então estamos a falar da cidade, por exemplo, o município de Luanda, aqui o casco urbano de Luanda, porta a porta. Porta a porta, sim. Mas pronto, vamos lá, o município definiu. Perfeito, definiu-se isso, ok? Eu agora vou estimar os custos disso. Se é ponto, se ele é misturado, na sua grande maioria das vezes, são os dois modelos juntos. Alguma parte é ponto a ponto, outra parte é porta a porta. Olhando para os ponto a ponto, eu vou ter que definir quantos pontos de contentorização eu vou colocar. Então, vou estimar os custos do contentor. Do contentor. Perfeito. Eu tenho que ter sempre contentores de reserva. Em média, se eu tiver, tenho que ter ali 110, 120% de contentores. Então, 100 de contentores, 20% da reserva. De reserva. Se eu tiver 100, tenho que ter 20 de reservas. Por aí. Perfeito. Quanto é que custa um contentor? Qual é o tipo de contentor que eu vou colocar? Eu vou colocar um contentor de 3 metros cúbicos, de 7 metros cúbicos ou de 240 litros. Cada contentor tem o seu custo. Contando que nós produzimos contentores aqui no país ou dependemos da importação? Não, já produzimos, mas varia muito, porque nós não temos matéria-prima. Por exemplo, os contentores de plástico, se não tiver a questão da importação do plástico virgem, eles aqui, muitas vezes, nós fazemos, às vezes, é misturar o plástico reciclável com plástico virgem, misturas, aí se produz os contentores. Quer dizer que o custo também nunca vai ser assim um custo muito baixo? Não, nunca vai ser um custo muito baixo. Em média, por exemplo, esses contentores, para a nossa, quem nos acompanha tem mesmo minimamente a visão, esses contentores estão ali na rua, que as empresas de recolha... Metálicos ou os plásticos? Tanto os metálicos, em termos só de tamanho, que eles são de 3 metros cúbicos, né? Aqueles contentores estão em média, o custo daquilo, estamos a falar de 800 a 1.500.000, Imagina que tu tens de colocar 100 contentores. 100 contentores. Já foi 100 milhões de quase. Só com contentores. Sem falar da reserva. Este era ali, se você precisar meter 100, este é 10 a 20 de reserva. Por quê?
Contentor, a população queima contentor, o contentor às vezes... Levam os contentores. Então tem N Sem saber que está impactando na sua própria saúde. Esse é o problema, sim. Então só com contentores tens esse problema. Dependendo do município, necessariamente vais ter que meter caminhão compactador. Né? Se for uma empresa que já opera, ok. Se for uma empresa nova, vai ter que adquirir esses caminhões compactadores. Em média estamos a falar 80 a 180 milhões de kwanza. Um caminhão compactador de 10 a 18 metros cúbicos. Ou seja, o orçamento municipal não cobre. Não cobre. Nós temos naturalmente vamos ter, pelo menos para não falar ainda da gestão, já que ainda estamos a nos organizar esse domínio, mas a própria recolha comprometida. Então isso também está na origem dessa questão que falou da recolha deficitária. Isso também está na origem. Por quê? Porque os municípios não têm outras fontes para buscar, para termos outras fontes de financiamento dessa operação. Há municípios que é mesmo só o governo central. Se o governo central não liberar as verbas, fica sem possibilidade de recolha e vão se adaptando. Mas é possível descentralizar ou seja, no modelo de gestão ou de recolha, ter um modelo que cria autonomia, em que eu, por exemplo, se tiver ali uma fábrica de reciclagem, não sei, o próprio resíduo sólido pode me dar algum retorno para alimentar esse circuito? Sim, arquiteta, dependendo do município e da caracterização, voltamos na caracterização, nós podemos, sim senhora, ter esse retorno. O que acontece? Uma garrafa PET, 1 quilo, hoje em dia disto aqui, ou 1 tonelada, tu podes vender a 80 a 100 mil kwanzas. Para se ter uma ideia, nós estamos a fazer uma investigação num dos trechos do rio Cambamba. Nós, por dia, tiramos ali 600 quilos, isso por dia. Por dia? Em uma garrafas semana, PET? Garrafas PET. Em uma semana são vai ficar rico, já estou a ver. Não, só estou a fazer a investigação. Não, da investigação depois vai passar já na operacionalização. Então não é aí que está a tirada do gato. Também para despertar aí os colegas começarem a investigar. Sim. Em uma semana nós temos ali 3 toneladas. Né? Pronto, assumindo que vamos ter algumas perdas por causa dos resíduos sujos, podemos ficar aí com 2 toneladas em uma semana. Estamos a falar 200 mil kwanzas por semana. 200, chega aqui a 800 mil kwanzas mês. Isso é só uma realidade. Olhamos isso para um município. Quanto é que um município gera de plástico? Geraria. Sim, o município desenhar uma estratégia de que não. A reciclagem será uma das fontes de recursos para a gestão de resíduos, que é possível. Porque eu estou a olhar só para isto. Se eu olhar para aquele resíduo mais duro... ou, por exemplo, as latas de gasosas, né? As latas, sim, né? Os resíduos metálicos. As famosas polus. Sim. É mais caro também, e tu tens um valor agregado maior. O vidro também, 1 quilo de vidro é 400 kwanzas. Estamos a falar que 1 tonelada é possível tirar 400 mil kwanzas. O ferro já quer não dizer, se fala. Tem muita gente aí que diz que não trabalha. Podia ser também uma fonte de rendimento. E pelo menos há muitas empresas, há uns tempos atrás, pude conhecer algumas que faziam reciclagem, compravam as garrafas de refrigerantes, né? Espumavam, montavam aqueles cubos, né? Que é para mandar para fora, né? E havia muita gente a nível dos bairros a fazer essa recolha. Até hoje, nós só precisamos estruturar. O grande problema hoje é o seguinte: essas casas de pesagem, que na verdade fazem parte da cadeia da reciclagem, o que é que acontece? A casa de pesagem do bairro, ele compra, por exemplo, para o palanca, a um preço, e ele revende o que ele me compra. Né? Já temos uma espécie de uma cadeia circular de valorização da reciclagem. E depois o que acontece? Essa casa de pesagem, se for licenciada, os impostos deviam servir para manutenção do sistema de recolha. Agora, quantas empresas de reciclagens existem? Hoje já existem umas tantas. Então precisaríamos que os municípios e a nível da estrutura do governo
desenhasse esse sistema para ser um dos elementos que vai financiar a recolha. Aí também vai reduzir, também vai desafogar os custos do governo central e também poderemos ter outras formas de financiamento do próprio sistema. E muitas das vezes, se nós organizamos a reciclagem, nós acabamos por reduzir os custos com a recolha mesmo. Porque se eu sei que eu tenho 20% de reciclagem, eu sei que aqueles meus 20%, eu eventualmente já não vou colocar na recolha pública. Já é uma empresa que vai pagar o município para recolher os reciclados. Bem, isso aí seria o ouro sobre azul. Mas é isso que acontece. Mas temos, do ponto de vista mundial, algum país por exemplo, que o engenheiro diga, há um país tal tem boa referência do ponto de vista daquilo que você já investigou? Sim, olha, soluções que podem ser, sobretudo, aplicáveis ao nosso contexto e à nossa realidade. Nós temos 3 países que têm boas soluções. Por exemplo, na Europa, a Alemanha, depois o Japão e, a nível de língua portuguesa, o Brasil. O que é que acontece? Por exemplo, no Japão, todo resíduo, os orgânicos e os não orgânicos, eles usam para produzir energia. O problema deles de energia foi resolvido por causa do lixo. Queimam aquilo e produzem energia. Usam gás para energia térmica. A Alemanha é líder na valorização de resíduos, né? Tudo que é resíduo na Alemanha é valorizável. Já lata, plástico, tudo. Você vai vender lá, dão teus euros e a vida segue. E vai uma cadeia de valorização. No Brasil, hoje já se faz isso. No Brasil, há municípios, o que é que eles fizeram? Como nós temos aqui muita gente atrás dos resíduos, ok, vamos certificar esses indivíduos, as cooperativas, ok. Da rua X à rua Y, só esta cooperativa tem aqui um contrato com o município que deve recolher esses resíduos. Estabeleceu-se um sistema em que a cooperativa declara para o município quanto ela recolheu e quanto ela vende, tem X%. Esse modelo, se calhar, adequava-se muito mais à nossa realidade, ao nosso contexto. Tem X% de abatimento do imposto, né? O Estado já não arrecada por causa disso, ele paga ao Estado de X%, e X% é para a cooperativa. Muito bem, engenheiro, estamos mesmo a chegar ao final, mas eu estou muito curiosa. É rápido, ele disse. Estou muito curiosa para 2 questões específicas. A primeira é: recursos são sinônimos de riqueza? Falamos aqui de não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque recurso, quando não é transformado, você não consegue gerar riqueza. Porque essa garrafa PET, eu, enquanto engenheiro ambiental e sanitarista, eu olho isso aqui como recurso riqueza. Até eu falei recurso, mas quis dizer resíduos. Entendeu bem a questão? Pronto, resíduos. Eu olho isso aqui como riqueza. Mas se eu não tiver capacidade de transformar, eu não consigo depois então gerar riqueza. Então é miséria, porque é doença. É doença. Por exemplo, o resíduo orgânico. Olha, por exemplo, os nossos resíduos, nossos dejetos humanos que nós geramos, aquilo é riqueza. Eu posso gerar biogás, posso produzir biofertilizante, posso produzir corretores de solo, mas como não faço isso e não tenho hectares... Vira pobreza. Vira pobreza, vira doença. Vira doença. Isto aqui, a mesma coisa. Se eu tiver indústria de reciclagem, que eu consigo reciclar, vira matéria-prima para a indústria de postiço, vira matéria-prima para a indústria de vassouras, cadeiras, mobiliário, N coisas. Mas como eu não tenho, vira lixeira que vai no mar, o peixe come microplástico, eu como peixe, depois apanho o câncer. Engenheiro, a segunda questão, eu sei que o engenheiro tem ali uma veia muito ativa ligada ao ambiente, e falar de resíduos sólidos é falar de ambiente. Acima de tudo. Acima de tudo. Essa é a questão que eu queria, antes de declararmos encerrada a sessão. Sim. Falar de resíduos é falar de ambiente, é falar de desenvolvimento sustentável, né? Sim. E sei que está ativa, entre outras organizações. Sim. Queria que... um dos grandes problemas que nós temos a nível ambiental, nas zonas urbanas de Luanda, ele se origina por causa da má gestão de resíduos. Quando nós temos uma gestão deficitária, o que é que vai acontecer? Quem vai sofrer, por exemplo, no nosso caso aqui em Luanda, são as valas que, consequentemente, vai para o mar, né? Então, hoje por hoje, disse que nós já estamos a comer microplásticos.
que são também elementos cancerígenos. Por quê? Porque os próprios peixes estão a se alimentar dos microplásticos. Como é bioacumulável, eles se acumulam, o peixe não consegue depois digerir. Então nós também acabamos por ingerir esses microplásticos. Hoje por hoje, a má gestão de resíduos é um dos causadores da perda da biodiversidade marinha. Né? Porque, por exemplo, a rolha deste bidão, isto no mar, os peixes, as tartarugas marinhas confundem com comida, tentam ingerir, aquilo não se consegue digerir, acabam por morrer. A má gestão de resíduos também é uma das causadoras da perda da biodiversidade dos rios, nas províncias onde não tem mar. Qual é o problema disso? Se nós perder a biodiversidade marinha, nós perdemos a capacidade de nós, os seres humanos, de alimentação. Entramos numa espécie de insegurança alimentar. Porque 80% daquilo que é biodiversidade, nós nos alimentamos no mar, comem microplástico. Ou estão em constante relacionamento com os microplásticos, com os plásticos e com os resíduos de modo geral. Os resíduos, quando estão num ambiente aquático, ou lago, lagoa, rio, mar, eles reduzem o oxigênio dissolvido daquela zona. Se reduzirmos o oxigênio dissolvido, como se nós reduzirmos o oxigênio, não vamos conseguir respirar, acabamos por morrer. Os peixes e outros animais marinhos também a mesma coisa. Né? Então é uma reação em cadeia. Se nós não gerirmos bem os resíduos, vamos provocar problemas a nível da biodiversidade. E quando nós perdemos biodiversidade, por exemplo, estamos no mar, no rio ou na lagoa, se você perde biodiversidade do rio, aquela água deixa de ser uma água de qualidade. E se não é uma água de qualidade, muitas vezes já não serve para irrigação. Se já não serve para irrigação, já tens agricultura ameaçada. Se você tem uma agricultura ameaçada, insegurança alimentar, êxodo rural, o indivíduo que está vindo do interior não vem preparado para trabalhar na cidade, aumento dos bairros da miséria, aumento da criminalidade e é uma reação em cadeia. Tudo por causa dos resíduos. Bem, engenheiro, acho que vai ficar aqui muita coisa por falar. Sim, Vou gostar de ter a sua sugestão para próximos temas. Sem e se quiser referenciar também colegas com pesquisa muito interessante nessas nossas temáticas, saneamento básico, resíduos, vamos ficar muito, muito gratos. Perfeito. E eu, na realidade, queria deixar também aqui aos nossos espectadores uma recomendação, mais atenção aos resíduos que cada um de nós mesmo produz, sobretudo onde os depositamos. Certo. É muito lamentável que até às vezes em atividades de cariz religioso, depois da passagem humana, que devíamos ter outra consciência, depois da passagem humana, deixa-se lá. Deixamos o nosso rastro. Temos que ter mais respeito pelo meio ambiente, porque sim, as gerações que vêm aí vão precisar é aquilo que se diz, né? País, a questão do desenvolvimento sustentável. Exatamente. Né? O fazer uso hoje sem comprometer quem vem depois. Ou seja, se cada um fazer o seu papel, sim, desde nós que produzimos, aquele que é responsável pelas políticas públicas associadas, o gestor público lá no município, eu acho que conseguiremos daqui a uns anos ter seguramente uma gestão melhor. Sim, porque nós acabamos falando muito do gestor público, mas também o gestor público ele trabalha com a nossa colaboração. Se nós, por exemplo, não adianta eu colocar 7 contentores do estilo ecoponto e eu insistir em colocar o meu resíduo, pronto, estou sempre pegando plástico que está preso. Colocar, eu entender que vou ter que colocar mesmo no chão. Então, nós também, a nossa responsabilidade é aqui chamada porque nós somos os causadores. Essa garrafa PET que eu coloco no chão, ela vai para uma vala, depois dessa vala ela vai chegar no mar, pode ser responsável de matar um ou mais peixes. Bem, engenheiro, muito obrigado, muito conhecimento. Eu fico muito emocionada. Isso nos dá esperança. Já temos bons cérebros com conhecimento. É só unirmos esforço e por aí a alavanca. Podemos chegar lá. Todos juntos pegamos na alavanca e acelerar. Porque é mesmo urgente. Então, muito obrigado, assim que nos acompanhou nessa conversa. Continue nos acompanhando e estamos a fechar a 3ª temporada.
Quero dar parabéns aqui à nossa equipa de produção, sempre muito atenta, e penso que na próxima temporada vamos ter aí novas mudanças, novas dinâmicas. Estávamos aqui a falar do vinho com o chouriço caseiro. Fico muito contente, né? Porque temos levado esse compromisso aqui com quem nos assiste, com muita seriedade. A equipa, eu, enfim. Não, e os nossos convidados que prontamente têm aceito os convites. Eu só vou pedir que nos ajudem. Nós estamos mesmo a precisar de patrocinadores. Porque queremos continuar com esse trabalho que temos estado a fazer, que, do meu ponto de vista, são sementes que se calhar podem não ver os frutos já, mas eu, como olho sempre, vejo sempre numa perspectiva de futuro, vamos encontrar seguramente os frutos. Até o próximo episódio, até a próxima temporada.